Olá, eu sou o Pietro. Olá, eu sou a Minter. Nesse vídeo a gente vai estar falando aqui um pouco sobre tecnologia de aplicação, quando você vai precisar aplicar essas coisas. Quando você verificar necessidade de fazer algum controle na sua lavoura, tanto de fungo, quanto de bactéria, quanto de inseto, você vai ter de estar usando um determinado volume de cauda por hectare. Então, para você pegar e estar definindo esse volume de cauda por hectare que você vai usar, você tem que definir também qual tipo de equipamento você tem disponível. Então, o que você vai ter de pensar? Você vai ter que pensar nos meios mais eficientes para você resolver esse problema. Se for controle de praga, você vai ter de usar o meio mais eficiente para controlar. Se for fungo, bactéria, que é infestação, ou você vai ter também usar um método com mais eficiência para atingir esse fungo ou essa bactéria. Então você vai usar a tecnologia de aplicação quando você vai precisar tomar alguma ação externa na lavoura. Alguma ação externa para resolver algum problema. Ou seja, a tecnologia de aplicação é importantíssima, porque todos os produtos que estão no mercado hoje, eles dependem dessa tecnologia. Se você não fizer utilizando métodos corretos, você não vai conseguir atingir seu objetivo. Se você identificou o problema, você já tem tudo certinho, já planejou tudo certinho, mas não planejou uma boa tecnologia de aplicação, você simplesmente ter o melhor produto não significa que ele vai ser eficiente. Não vai resolver o problema. Então é aí que entra a tecnologia de aplicação. Isso. É quando você vai aplicar, quando você vai tomar ação para tentar resolver o problema na lavoura. Isso. A partir do momento que você identificar o problema da lavoura, você tem que fazer um levantamento, primeiramente, do tipo de equipamento que você vai utilizar. Porque esse tipo de equipamento é muito importante, porque você vai ter que conhecer muito bem a pressão desse equipamento, o tipo de bico que esse equipamento está usando, porque se você tiver bico que tem uma baixa vazão, você vai poder trabalhar com baixo volume de calda e atingindo o alvo com mais eficiência. Se você tiver um equipamento que tem uma espécie de bico, está utilizando uma espécie de bico de alta vazão, isso significa dizer que você vai gastar um grande volume de calda e às vezes não vai atingir o alvo que você quer alcançar. Então tem que ter muito cuidado em relação ao volume de calda que vai ser definido por hectare. Após ter identificado o volume de calda que você quer utilizar por hectare, um dado muito importante é como se preparar essa calda. O que vem a ser a calda? Seria o preparo de uma solução. A solução é nada mais que misturas de produtos, qualquer tipo de espécie de defensivo, fungicida, qualquer espécie de produto agrícola que seja solúvel em água. Na realidade, a partir do momento que eu pegar esse produto e adiciono ele em água, eu estou preparando o quê? Uma solução. Essa solução é o que eu chamo de calda, tá? Eu vou definir qual o volume que eu vou utilizar por hectare, se é 200 litros por hectare, se é 300, certo? A partir do momento que eu esteja definindo esse volume, eu vou ter de ir na máquina, regular essa máquina para aplicar aquele determinado volume que eu defini. Se for 100 litros, é 100 litros, se for 80, é 80. Cada produto tem a especificação do fabricante. Tem determinados produtos que vai usar meio litro por hectare, certo? Então eu vou ter de acrescentar. Se eu estou usando um volume de calda de 200 litros d'água, isso significa dizer que tem que ter ali o que o fabricante determinou para me aplicar. Meio litro do produto, certo? E o restante completar com água. Isso que eu preparo de calda. Então, se você tiver, se o recomendado for utilizar 2 ou 3 produtos, vamos, por exemplo, usar 1 litro por hectare de um determinado produto, mais 2 litros por hectare do outro produto B, mais 3 litros por hectare do produto C. Isso significa dizer que eu vou estar usando esses produtos em um volume de calda por hectare. Então, se eu definir a minha calda por hectare é 100 litros, então todos esses produtos têm que estar em 100 litros d'água por hectare. A partir do momento que definir o volume de calda e para preparar essa calda também tem técnicas. Por quê? Determinados produtos são muito reativos, outros não. Então, no momento que você vai pegar e preparar essa calda, ou seja, essa solução que é a mistura de produtos, você tem muitos fatores que têm que ser observados. Primeiramente, eu vou ter de observar qual tipo de água que eu estou utilizando, verificando o pH dessa água, verificando se essa água tem muita impureza. Então, esses detalhes têm que ser muito observados. Verificando a temperatura da água, porque todos os produtos que são solúveis em água, eles dependem do quê? Da temperatura. Quanto menor a temperatura, menor a solubilidade. Isso tudo o fabricante já fornece de informação. Isso aí já fornece. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem certos casos que você fazer um preparo de calda não seguindo o que o fabricante está dizendo acaba sendo mais eficiente, ou com aquele produto sempre o mais eficiente
a fazer com ele seria seguir o fabricante. O fabricante, na realidade, não especifica detalhe, porque o fabricante supõe que você vai aplicar só o produto dele. Então, todos os fabricantes, eles não reconhecem mistura de produtos para preparar uma calda. Os fabricantes supõem que o produto vai usar o produto deles sozinho, só o produto deles na água e para aplicar. E isso, na realidade, lá na lavoura, isso não acontece, porque o produtor rural, se ele fizer isso, ele teria de fazer aplicação todos os dias na lavoura. Então, por isso que entra a tecnologia de aplicação. Você pode aplicar vários produtos ao mesmo tempo, usando o quê? A técnica correta. Fazendo as coisas certas, você vai conseguir aplicar 3, 4, 5 produtos, tudo ao mesmo tempo. Que é para você não perder tempo. Não perder tempo. Fazendo aplicação à toa. Só que um detalhe importante, depois de definir o volume de calda por hectare, você for preparar essa calda, tem que ter muito cuidado, porque no momento da mistura desses produtos dentro do pulverizador. Primeiramente, você vai ter que identificar a espécie de água que você está usando, saber o pH dessa água, verificar se essa água não tem impureza, muita impureza. A partir do momento que fizer isso aí, você pode utilizar algum produto que vai fazer a captura de cátions livres ou íons livres na água. Isso é muito importante, porque os cátions livres que se encontram na água e os íons livres que se encontram na água pode fazer reagir com os produtos que você está utilizando. O produtor rural saber fazer isso certo, ele consegue aprender isso facilmente ou ele na 90% das vezes vai precisar de um químico ali com ele? Muitas das vezes precisa de uma pessoa para orientar, porque ele não, muitas das vezes ele quer fazer muito rápido e não presta atenção nesses detalhes. Mas é algo simples? Por exemplo, se ele quiser aprender, ele vai conseguir aprender? Consegue aprender normal, não é difícil. É só pegar e ter um pouco de atenção e observar que consegue fazer normalmente. A partir do momento que nós pegamos, identificamos a água, fizemos a captura dos cátions, dos íons livres. Fez preparo de calda já. Certo? Isso é um detalhe importantíssimo, na hora de adicionar os produtos que vai ser utilizado. Você vai ter que seguir determinadas regras. Os produtos que são muito reativos, eles tendem a colocar primeiramente no tanque do pulverizador. Por exemplo, o boro. O boro é um elemento químico muito reativo. Então você vai pegar e utilizar, você vai colocar meio tanque de água no pulverizador, acrescentar o produto que vai fazer a captura de cátions livres e íons livres. A partir do momento que você fizer isso aí, você vai usar produtos que têm boro. Aí o terceiro passo é produtos que têm boro. Então qualquer produto que tiver boro na formulação dele, você tem de colocar no pulverizador primeiro. Um detalhe importante, acrescenta esse produto e espera pelo menos 1 minuto de intervalo para depois acrescentar o outro produto que vai ser utilizado. Por que isso é importante? Porque o produto que você está acrescentando na água, ele é solúvel em água. Então você tem que esperar ocorrer essa solubilidade em água primeiro. Se você fizer muito rápido e você for acrescentar um outro produto, ele pode reagir. Por exemplo, você está colocando o produto A e não esperou a solubilidade dele em água e eu vou acrescentar o produto B. Esse produto B pode reagir instantâneo com o produto A. Porque para ocorrer uma reação química depende da concentração. Uma coisa é eu ter meio litro de um produto A puro, e outra coisa é eu ter meio litro do produto A em 1000 litros d'água. Então, se eu tiver meio litro do produto A em 1000 litros d'água, por exemplo, a dificuldade dele reagir com o produto B é muito maior, porque as moléculas estão muito dispersas. Então, a partir do momento que você for preparar a calda, adiciona um produto primeiro, espera ocorrer a solubilidade dele, que leva em torno de 1 minuto. Depois, em seguida, que vai acrescentar o produto B. Acrescentando o produto B, seguindo a ordem de reatividade e a ordem de pH, que é muito importante. Sempre o de pH mais alto vai ser primeiro também. Aí, após utilizar o produto B, esperou mais 1 minuto a solubilidade, pode usar o produto C. Esperou mais 1 minuto, pode usar o produto D. Esperar o produto diluir. Tem que esperar diluir, porque toda reação química depende da concentração. Então, você tiver moléculas dispersas em água, elas ficam mais difíceis de reagir entre si. E após pegar e preparar essa calda, ir para a lavoura para fazer a aplicação. E como que funciona essa aplicação? Essa aplicação, ela vai ter de fazer, você vai ter de regular seu equipamento para jogar o volume que você queira por hectare. Por exemplo, se você quiser trabalhar com volume de 100 litros d'água, se você tem uma tecnologia de bico que vai molhar bem com 100 litros d'água, você pode usar essa tecnologia, aplicar somente 100 litros d'água por hectare. Esse bico que você está falando seria... Os bicos da barra do pulverizador. A tecnologia que a máquina tem para espalhar o
a solução ali, a calda, para espalhar a calda. Para espalhar a calda. Aí após ser feito isso aí, é só pegar e fazer a aplicação. E no momento de fazendo essa aplicação, tem uns detalhes muito importantes. Escolher a hora do dia, que também é muito importante. A hora que você vai soltar a aplicação, você tem que soltar a aplicação com a temperatura no máximo de 20 graus, 25 graus. Não pode passar de 25 graus. O vento também atrapalha um pouco. O vento também, tem que observar o vento também. Então, os horários mais adequados para fazer a aplicação seria das 8 horas da manhã até as 11h30. E depois das 4 até as 6. Das 4 até as 6, porque daí já vai estar a temperatura razoável. Isso, aí a temperatura já começa a baixar, sendo que determinados produtos agrícolas, com a temperatura de 30 graus, vai volatilizar muito, diminuindo a eficiência, e além do mais, todos os polos da planta estão fechados. Essa temperatura aí de 25 graus que você falou, vai funcionar bem para todos os produtos? Todos os produtos. A temperatura de 20 a 25 graus. O fabricante, ele impõe esse dado? Não. Os fabricantes não. Ele só vai falar o quanto de água você tem que utilizar ali. Nem esse volume de calda ele não especifica. Ele só fala o volume de produto por hectare. Então o fabricante só fala assim, esse produto meu eu uso 3 litros por hectare, eu uso 2 litros por hectare, eu uso 1 litro por hectare. Aí quem vai definir a vazão e o volume de calda é o produtor rural. Então ele que tem que estar por dentro disso aí, porque aí que vai a tecnologia de aplicação. Porque nem sempre que você usando um alto volume de calda, quer dizer que você vai ter uma melhor eficiência. Para você ter uma melhor eficiência, essa calda tem que chegar até toda a superfície da folha, tanto por baixo, tanto por cima. Então não é volume de calda que faz isso acontecer. Faz acontecer é pressão do bico, o tipo de bico utilizado. Então numa baixa vazão, você consegue uma eficiência, determinada aplicação que você fizer com um determinado tipo de bico e máquina, usando 70 litros de água por hectare, você vai ter uma eficiência melhor que usar 300 litros. Isso do controle de calda aí da tecnologia de aplicação, o produtor rural ele consegue aprender na tentativa e erro. Tipo, ele aplicou 1 hectare, ele aplicou e ele percebeu que não deu certo. Aí ele viu o que não deu certo, aplica de novo, não deu certo, aplica, vê o que não dá certo, aprendizagem com erro. Ele pode até chegar a uma conclusão, mas até ele chegar à conclusão, o custo operacional dele vai estar lá em cima. Então ele vai estar pagando por isso muito caro. Então se ele tiver um meio dele se orientar adequadamente e já fazer direto dentro daquilo que é recomendado pela tecnologia de aplicação, pelos meios corretos, ele vai ter um custo menor. Porque todo mundo consegue. Se a pessoa pegar e for tentando, chegar a um ponto que às vezes ele pode acertar. Mas só que o custo para ele não vai ficar barato não, porque até ele conseguir acertar, ele vai gastar muito. E daí, às vezes você também... Daí também entra o lance de você escolher, se você não sabe fazer, e se ali também você não vai aprender, entra também o lance do achar alguém confiável, né? Daí a gente fez um vídeo, ele tá aqui no canal, daí a gente fala um pouquinho sobre isso, como você pode escolher algum agrônomo confiável para conseguir administrar isso. E nós estamos aí para estar somando e para estar repassando o máximo de conhecimento que a gente tem possível.